Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa aula. Hoje nós trataremos sobre os termos integrantes da oração. Na nossa última aula, a gente viu um pouquinho sobre os termos essenciais da oração, o sujeito e o predicado. No estudo do predicado, a gente tratou sobre o predicado verbal, nominal e verbo nominal, certo? Indiretamente, a gente acabou entrando no campo dos termos integrantes, porque para que a gente possa entender esses tipos de predicado, a gente tem que conhecer o complemento verbal, que é o nosso objeto direto, indireto e direto e indireto. O complemento verbal ele faz parte dos termos integrantes, tá? Então, como a gente viu ele na aula anterior, eu não vou repetir nesse, mas vocês estejam cientes de que ele faz parte sim dos termos integrantes. Se você não sabe o que é um complemento verbal, se você ainda tem dúvida, volta lá na nossa aulinha e consulta, tá bem? Depois que vê lá como é que funciona, volta aqui e termina de ver os outros complementos, tá bem? Os outros termos integrantes são complemento nominal e agente da passiva. Vamos começar pelos complementos nominais. A função sintática de um complemento nominal, pessoal, é completar o sentido dos nomes, certo? Assim como alguns verbos, eles pedem algo para complementar o seu sentido, alguns substantivos também. Como, por exemplo, substantivos abstratos, como substantivo como amor, raiva, medo, dor. São coisas que, se você formar enunciado somente com eles, ele vai trazer algumas perguntas a respeito, certo? Para se formar um complemento nominal, ele precisa estar ligado a esse substantivo por uma preposição. Essa palavrinha que se liga ao substantivo por preposição, ela é essencialmente um complemento nominal, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos. Frituras fazem mal ao fígado. Se eu dissesse somente para vocês, frituras fazem mal, vocês poderiam me perguntar, ao quê? Se eu respondesse ao fígado, esse ao fígado está complementando o sentido do nome mal, certo? Na casa aqui é um adjetivo. Ele complementa o sentido do nosso nomezinho aqui. Essa é a função do complemento nominal. O próximo exemplo. Rony tem medo. Medo de quê? De aranhas, certo? Então, esse de aranhas, ele está complementando o sentido de medo. Porque se eu dissesse somente Rony tem medo, se não estivesse contextualizado num contexto de uma conversa, isso não faria sentido, certo? Eu precisaria de um complemento nominal para complementar esse sentido do meu nome. Beleza? O nosso próximo exemplinho aqui. Minha ida ao parque foi maravilhosa. Se eu tirar desse ao parque e colocar minha ida foi maravilhosa e eu não estiver dentro de um contexto, tá? A gente está falando de uma coisa isolada aqui, tá? Sem um contexto, uma conversa. Porque às vezes no contexto a gente consegue sim recuperar esse complemento. Minha ida foi maravilhosa. A pessoa pode me perguntar, sua ida aonde? Ao parque, tá? Então, esse ao parque, ele é o meu complemento nominal. Os complementos nominais, pessoal, eles são essencialmente isso. Se sobrar alguma dúvida embaixo, lembre-se sempre do e-mail na descrição. Manda um e-mailzinho pra gente que a gente responde, tá? Nosso próximo termo integrante. O agente da passiva. Ele é o complemento que designa o ser que pratica a ação sofrida ou recebida pelo sujeito na voz passiva. No caso, o nosso sujeito paciente. Esse termo ele vem sempre depois de uma preposição. Para a gente entender o agente da passiva, a gente tem que entender o que é voz passiva e o que é voz ativa, certo? Aqui eu tenho um exemplinho de como funciona a voz passiva e a voz ativa. No primeiro enunciado eu tenho: esta carta foi escrita por mim. No caso, na minha oração, o esta carta seria o meu sujeito. Não seria o por mim, que ele está funcionando como se ele fosse um objeto. Vocês estão vendo?
No caso, eu estou colocando em enfoque o sujeito paciente, que no caso a ação sofrida pelo sujeito paciente, porque fui eu que escrevi a carta. Só que eu estou dizendo isso numa voz passiva, então eu estou colocando em evidência esse sujeito paciente, que no caso é esta carta. E o por mim, o que ele funciona aqui? Nessa função de como se fosse um objeto, ele é o meu agente da passiva. Porque ele faz a ação, só que não fica explícito no enunciado, entende? O enunciado ele é construído de forma que o sujeito não seja quem pratica a ação. Por isso que é muito perigoso a gente falar que o sujeito na frase, ele é quem pratica a ação, porque nem sempre. A gente pode sim construir enunciados na voz passiva, sendo o sujeito não quem pratica a ação, mas como se fosse um objeto, sendo um agente da passiva, certo? Por isso sempre a gente tem que se lembrar que o sujeito, ele é o que o predicado se refere. Ele é o que o predicado se refere a ele. A gente vai caracterizar o sujeito através do predicado, tá bem? Aqui nós temos a formação da voz passiva. A voz passiva é formada por um sujeito paciente mais um verbo auxiliar mais um verbo no particípio, que é uma forma nominal de verbo, mais o agente da passiva. Como aqui, ó. O carro foi comprado por nós. O nosso sujeito paciente aqui é o carro, certo? Temos aqui o foi, funcionando como um verbo auxiliar, e o comprado, a forma nominal do meu verbinho, no particípio, como o nosso verbo principal, o nosso verbo no particípio. E por fim, o por nós, que está funcionando como um agente da passiva. Essa é uma frase construída na voz passiva, tá? Se eu quisesse construir um enunciado na voz ativa, com esse mesmo conteúdo, o que eu faria? Eu poderia escrever: nós compramos carro, certo? Vocês conseguem ver a diferença de efeito de sentido que se constrói aqui? No primeiro enunciado, o carro está em evidência. No segundo enunciado, o sujeito, nós, está em evidência, certo? Então, no primeiro a gente tem um sujeito paciente e no segundo nós temos um sujeito. No caso aqui, um sujeito simples, porque ele contém somente um núcleo, tá bem? Olhando um pouquinho mais de atenção nessa questão do efeito de sentido, nós temos aqui 2 títulos de matérias. Elas tratam do mesmo assunto de formas diferentes. Na primeira nós temos: Auxílio Emergencial 2021 foi aprovado. Temos aqui um enunciado construído na voz passiva, certo? Com auxílio emergencial sendo nosso sujeito paciente. No segundo enunciado a gente tem: Congresso aprova 44 bilhões para o novo auxílio emergencial, que deve variar de 175 a 375 reais, certo? Nesse caso, a gente tem um sujeito ativo. E nesse sujeito ativo, vocês conseguem evidenciar a diferença de sentido que produz nos dois enunciados? Porque no primeiro, eu tenho o auxílio emergencial em enfoque. Ele está ali no holofote, ele é nosso sujeito paciente. No segundo, a gente tem um sujeito ativo. E quem é esse sujeito ativo? O Congresso. Então, a gente pode imaginar, nós podemos pressupor que a escolha lexical, a escolha de palavras que o autor desses enunciados fez, não foi ingênua, tá? No primeiro, ele quis colocar o auxílio emergencial em enfoque, ocultando quem aprovou o auxílio. No segundo enunciado, a gente já tem Congresso aprova auxílio, certo? Então, a gente tem esse Congresso em foco, a gente tem o sujeito que praticou essa ação em foco, tá bem? Por isso é muito importante a gente saber utilizar a voz passiva e a voz ativa na nossa construção de texto, para a gente poder conseguir produzir esses sentidos no nosso interlocutor, na pessoa que está lendo o nosso texto, tá bem? Finalizamos os termos integrantes. Os termos integrantes são aqueles. Lembre-se também que não é só o complemento nominal e
agente da passiva, certo? Que são os termos integrantes. Os termos integrantes, eles também têm o complemento verbal. Eu não citei porque eu já falei no vídeo anterior, tá bem? Mas não se esqueçam. Termos integrantes, complemento nominal, complemento verbal e agente da passiva, tá? Bora para os termos acessórios agora. Os termos acessórios nós temos o adjunto adnominal, o adjunto adverbial, o aposto e o vocativo, certo? Eles se chamam essencialmente acessórios porque, diferente dos termos integrantes e dos essenciais, eles não exercem uma função necessária, essencialmente, para a frase. Entende? Eles não são necessários para completar o sentido da frase. Eles somente trazem uma nova informatividade, eles trazem uma nova informação. Mas não que essa informação ela seja indispensável para o entendimento do enunciado. Ela só traz uma nova informação porque ela quer complementar. Entende? Mas não é a diferença do complemento nominal do complemento verbal, que eles são necessários para que o enunciado faça sentido. Não é isso. Ele só traz uma nova informaçãozinha. Tá bem? Vamos começar pelo nosso nominho adjunto adnominal. Parece um nomão, né, gente? O nome é meio esquisito, mas não é muito difícil, não. É tranquilo. Só o nome que é esquisito mesmo. O adjunto adnominal, ele se liga ao substantivo para trazer uma nova informação. Ele pega o substantivo e nesse substantivo ele traz uma informaçãozinha nova. Só que diferente do complemento nominal, que essa é uma questão que muita gente confunde, o adjunto adnominal, ele não se liga a um substantivo transitivo, ele se liga a um intransitivo, certo? É um substantivo que tem o seu sentido fechadinho e ele se liga a esse substantivo só para trazer uma informação nova. Eles conferem uma nova informação não crucial para o sentido, certo? E por isso eles são chamados de modificadores. Os adjuntos adnominais, eles não interferem na compreensão do enunciado. Por esse motivo, eles pertencem aos termos acessórios. E muito importante, os adjuntos adnominais, eles podem ser artigos, adjetivos, pronomes adjetivos, numerais ou orações adjetivas, tá? Não se confundam, pessoal, fazendo uma confusãozinha, pensando que ele se liga aos adjetivos, aos artigos, aos pronomes adjetivos, numerais ou orações adjetivas. Ele não se liga, ele se liga aos substantivos, ele se liga ao nome. Entendem? Ele pode se caracterizar, ele pode se vestir dessas classes para caracterizar esse substantivo. Só que, essencialmente, ele se liga ao substantivo. Tá? Não façam confusão, que é muito simples a gente confundir isso porque é muita informação. Mas guarde essa informaçãozinha. Ele se liga ao substantivo e ele pode ser adjetivo, artigo, pronome adjetivo, numeral ou oração adjetiva, certo? Temos aqui alguns exemplinhos do que podem ser os adjuntos adnominais. Temos aqui: as 3 flores brancas secaram. O que é a minha informação essencialmente importante aqui? As flores brancas secaram, certo? Mas ele me coloca esse 3 flores e brancas flores, sempre se relacionando ao substantivo flores, certo? Para trazer uma informatividade a mais. Agora, além de saber que as flores secaram, eu sei que foram 3 flores e essas 3 flores eram brancas, certo? Esse adendo, essa adição de informatividade é o que constitui o nosso adjunto adnominal, certo? Podemos ter aqui, no caso, agora um artigo funcionando como um adjunto adnominal. Tomei um copo de vinho delicioso. Eu posso simplesmente dizer, tomei um copo de vinho delicioso. Mas eu quero dizer que eu não tomei 2 copos de vinho, eu não tomei 3 copos de vinho, eu tomei um copo de vinho, certo? Então essa informação do que ela não é crucial, mas ela traz essa nova informação de quantos copos eu tomei, ela se configura como um adjunto adnominal. Beleza? Aqui no caso nós temos também, tinha uma memória de
Prodígio. O nosso tinha uma memória poderia ser simplesmente o nosso enunciado. Eu coloco o de prodígio para trazer uma nova informação à memória, certo? Lembre-se, geralmente eu falei para vocês que os adjuntos adnominais, eles se ligam a substantivos abstratos. Eles podem se ligar a substantivos abstratos, tá? E essa é o que pode causar confusão, porque os complementos nominais, eles também se ligam a substantivos abstratos. Então, a gente tem que prestar muita atenção, tá bem? Aqui, no caso, a gente tem um exemplo agora de um artigo definido funcionando como adjunto adnominal. Temos o ovo é a cruz que a galinha carrega na vida. O nosso o ovo, a cruz, a galinha e na vida, no caso o a aqui, que está sendo a contração entre a preposição a mais o artigo, a preposição em mais o artigo a, ele está funcionando como os nossos adjuntos adnominais, certo? Porque eles não são cruciais, mas eles trazem nova informatividade. Próximo exemplo. Deposito a minha fé no limiar de suas ações. Eu poderia dizer simplesmente, deposito a fé no limiar de ações. Mas eu quero especificar que é a minha fé e suas ações. Para isso, eu vou usar um pronome adjetivo, no caso minha e o suas. E o nosso último exemplo, casara-se havia 2 semanas. Eu poderia dizer simplesmente, casara-se havia semanas. Mas eu quero especificar que são 2 semanas. Então, no caso, eu vou colocar um adjunto adnominal para trazer essa informação de há quantas semanas essa pessoa se casou, certo? Dando mais uma atençãozinha para a questão de não confundir o adjunto adnominal com o complemento nominal, a gente tem que prestar muita atenção, porque os substantivos modificados pelos adjuntos adnominais, eles são intransitivos, como eu falei lá no começo, eles não perdem complemento. Ao passo que os substantivos que possuem complemento nominal, eles admitem o emprego como transitivos, eles precisam de complemento, certo? No caso, os substantivos abstratos de ação e de qualidade. O nosso exemplo aqui. Minha ida. Aonde? A Paris foi maravilhosa. Então, esse a Paris complementando o meu ida, ele é um complemento nominal. No meu exemplo aqui de adjunto adnominal. A fidelidade é uma virtude admirável. O nosso sentido aqui está completo, mas eu posso adicionar aos amigos é uma virtude admirável. Por quê? Porque eu quero dizer a quem essa fidelidade é uma virtude admirável. Aos amigos, entende? Então, esse é o meu adjunto adnominal. Terminamos o adjunto adnominal, vamos para o adjunto adverbial. A diferença dele está explícita no seu nome. Enquanto o adjunto adnominal, ele trata de nomes, no caso, substantivos, o adjunto adverbial, ele vai tratar de verbos, certo? Ele é o termo de valor adverbial que denota alguma circunstância de fato expresso pelo verbo ou intensifica o sentido deste. Ele pode acompanhar verbos, adjetivos ou advérbios, acrescentando circunstâncias de tempo, lugar, modo, dúvida, causa e intensidade. Tá bem? Eles são representados pela classe morfológica dos advérbios. Não lembra muito bem os advérbios, os modos dos advérbios, como os advérbios podem ser? Dá uma revisitada nesse conteúdo, porque é essencial para a gente entender o que é o adjunto adverbial, já que ele tem essa função de advérbio, tá bem? Ele faz parte dos acessórios por ser um termo modificador, ou seja, ele não é essencial para o enunciado, ele só traz mais uma informação. Como aqui nos exemplos, o time jogou muito mal. Eu poderia dizer simplesmente, o time jogou mal. Mas eu tenho o nosso adjunto adverbial para intensificar que não foi só mal, foi muito mal, entendem? Então, esse muito, ele é o nosso adjunto adverbial. O nosso próximo exemplo. Os refugiados morreram. Morreram, ele é um verbo intransitivo. Quem morre, morre. A gente não precisa especificar a causa da morte, como morreu, entende? A gente pode colocar assim, mas no caso, quem vai trazer essa informação é o nosso adjunto
adverbial, como aqui no caso. Os refugiados morreram de frio. É o nosso adjunto adverbial de causa, certo? Temos o nosso próximo exemplo aqui. Felizmente, ninguém se feriu. Eu poderia dizer simplesmente, ninguém se feriu, mas eu quero dizer que felizmente ninguém se feriu. Então, esse felizmente, ele está fazendo a função de adjunto adverbial de modo, tá bem? Nosso próximo exemplo. Amanhã irei à sua casa. Eu tenho irei à sua casa. Eu poderia dizer isso, mas eu quero dizer quando eu irei à sua casa. Então, eu posso dizer amanhã irei à sua casa, que é o nosso adjunto adverbial de tempo. Tá? O nosso próximo termo acessório é o aposto. O aposto, ele é o termo de caráter nominal que se junta a um substantivo, a um pronome ou a um equivalente destes. Pai, escrevi dester aqui, destes. A título de explicação ou de apreciação. O aposto, ele serve quando a gente quer explicar alguma coisa sobre o nome que a gente falou anteriormente, certo? Ele pode se juntar a um substantivo, como, por exemplo, um substantivo próprio. Maria, auxiliar administrativo, trabalhou muito hoje. Esse auxiliar administrativo é uma explicação sobre Maria, certo? Sobre a profissão de Maria. Então, ele se junta a esse substantivo e traz uma explicação sobre Maria, certo? A gente pode fazer isso também com pronomes ou um equivalente, algo que esteja sendo usado em situação de substantivo, tá? Ele geralmente é colocado entre uma pausa marcada na escrita por vírgula, travessão, 2 pontos ou parênteses, tá? Como aqui no nosso exemplinho. Capitu, vírgula, esposa de Bentinho, vírgula, era uma mulher muito intrépida. Esse esposa de Bentinho é uma explicação sobre quem é Capitu. Conseguem ver? Isso é um aposto, pessoal. Ele traz uma explicação ou uma apreciação sobre um termo que a gente falou anteriormente. Aqui no caso, a série CSI, Crime Scene Investigation, é um fenômeno de audiência. Eu estou trazendo entre parênteses uma explicação do que significa CSI. Então, esse Crime Scene Investigation é o nosso aposto, marcado na escrita pelo parênteses, tá? É bem simplesinha essa parte. E o nosso último termo acessório é o vocativo. Ele é o termo da oração pelo qual se chama o ser com quem se fala. Como, por exemplo, pessoal, hoje vamos estudar sintaxe. Esse pessoal é o meu vocativo, é um chamamento. Entendem? Então, aqui no caso, garoto, vem arrumar sua cama. A gente pode pensar que é uma mãe brigando com o filho. Esse garoto é o nosso vocativo, tá bem? Ó, pessoal, venha ver isso. Pessoal é o nosso vocativo. Ele também é sempre separado por vírgula, tá, pessoal? Quando vocês querem fazer um vocativo, vocês têm que usar a vírgula. Para não causar uma situação de ambiguidade, tá? Porque muitas vezes é provocado pela ausência de vírgula. Quando a gente for estudar a vírgula, a gente vai ver um pouco mais sobre a questão da ambiguidade. O nosso último exemplo, Carlos e Mariana. Já pedi para pararem de conversar durante a aula. Carlos e Mariana é o nosso vocativo, certo? Vamos para o nosso exercicinho agora, para a gente colocar em prática tudo que a gente aprendeu durante essa aula. Deem uma pausa no vídeo e tentem fazer por conta própria, tá bem? Vocês vão pegar essa frase e vocês vão identificar os termos presentes nessas orações, que são 2 orações no caso. Bora corrigir? Primeiro de tudo que eu vou olhar aqui. Eu tenho um verbo, uma vírgula. Fechei uma oração. Outro verbo, um ponto final. Fechei um período. Dentro desse período, eu tenho 2 orações. Então, isso aqui se trata de um período composto, certo? Porque ele tem mais de uma oração, 2 ou mais, certo? Vamos começar pela nossa primeira oração no caso, para a gente
não ter confusão. A nossa primeira oração. A gente vai procurar nessa oração, primeiro de tudo, o sujeito. O sujeito a gente procura através do verbo. A gente pergunta, verbo, quem está praticando essa ação da qual você fala? Você pergunta, verbo, quem fazia faculdade de Direito? Ele vai me responder, eu. Então, o nosso sujeito aqui, no caso, é eu. Eu tenho apenas um núcleo. Então, eu tenho um sujeito simples. Certo? Terminamos com o sujeito, vamos olhar para o predicado. O predicado é tudo que vem depois, tudo que é além do sujeito, né, na frase. Fazia faculdade de Direito é o nosso predicado. Vamos olhar para esse verbo nesse predicado. Se eu disser eu faço, vocês vão me perguntar o quê? Isso já denota que esse verbo ele precisa de um complemento. Se ele precisa de um complemento, ele é um verbo transitivo, certo? Sendo um verbo transitivo, ele precisa de um objeto. Qual é o meu objeto aqui? Faculdade, certo? Esse objeto ele está sendo ligado ao meu verbo por preposição? Não, né? Está indo direto. Então, ele é um verbo transitivo direto, porque ele não pede preposição para se ligar ao seu objeto. Vamos ver agora o resto da frase. A gente já classificou o eu, classificou o fazia e classificou o faculdade como o meu objeto direto. Sobrou o de direito. De direito é uma informação que eu preciso quando eu penso em faculdade. O substantivo faculdade ele já tem um sentido completo por conta própria, entende? A gente traz esse de direito para trazer uma informatividade a mais. E quando a gente traz uma informatividade a mais a um nome, no caso um substantivo, a gente tem um adjunto adnominal. Então, esse de direito é o nosso adjunto adnominal. Beleza? Primeira oração, tá pronto. Deem um printzinho aí da tela ou anotem, porque eu vou apagar por usar a lousa agora para a segunda oração. Tá bem? Período composto, nossa segunda oração. Temos aqui, vamos procurar nessa frase e perguntar para o verbo. Verbo, estudava diariamente no campus. Quem estudava diariamente no campus? O verbo não vai me responder, porque eu não tenho um sujeito materializado ali. Conseguem ver? Ele não está explícito nesse enunciado. No entanto, eu consigo recuperar ele da minha oração anterior. Porque ele diz, eu fazia faculdade de Direito, estudava diariamente no campus. Esse estudava, ele pode ser eu estudava, pode ser ele estudava, pode ser você estudava. Só que no caso, eu consigo identificar porque ele me traz, na oração anterior, essa informação. Então, a gente está tratando aqui de um sujeito oculto ou desinencial, certo? Ah, pessoal, e toda essa parte, como a gente tem um sujeito oculto, todo o resto da oração é o meu predicado, tá? Continuando trabalhando com o predicado. Vamos olhar para o verbo agora. Verbo estudar, aqui no caso o estudava, porque ele está conjugado. Estudava diariamente no campo. Se eu disser para vocês, eu estudo, vocês vão poder me dizer, beleza. Você pode querer sim saber onde eu estudo, o que eu estudo, quando eu estudo, tudo bem, mas essas não são informações necessárias para que esse verbo tenha o seu sentido completo. Então aqui a gente tem um verbo intransitivo, certo? Classificamos o nosso sujeito como oculto, temos o nosso verbo classificado como intransitivo, sobrou diariamente e no campus. O diariamente, ele é uma informação que ele não é crucial, ele não é necessário, mas eu quero trazer essa informação.
E se é uma informação que não é crucial, eu tô trazendo essa informação relacionada a um verbo, eu tenho um adjunto adverbial. Mas de que seria esse meu adjunto adverbial? Por conta do sufixo mente, a gente pode confundir que se trate de um advérbio de modo. Mas no caso é um advérbio de tempo, porque ele está me dizendo com que frequência eu faço tal coisa. Eu faço diariamente, tá? Então é um adjunto adverbial de tempo, tá bem? Sobrou o nosso no campus. O nosso no campus, eu estou trazendo mais uma informação, além de que eu estudo, onde eu estudo. Então, o meu no campus vai ser um adjunto adverbial de lugar. Bem? E aí, deu certo aí? Bateu com a minha? Espero que sim. Pessoal, a nossa aula fica por aqui. Se tiver alguma dúvida, lembre-se sempre, o e-mail está na descrição. Só mandar um alô lá, tá? Muito obrigada e até mais.